A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento, Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de salvação para a sua alma, para você que se encontra numa dificuldade, para você que precisa de uma solução da parte de Deus, para você que precisa entender algo da parte de Deus. Nesse momento, Deus tem uma palavra em nome de Jesus Cristo para a sua vida, que eu creio que vai dar solução e vai mudar a situação que você está vivendo a partir de agora. Lá em Êxodo, capítulo 14, do versículo 27 ao 31, vai nos falar sobre os egípcios perecem no mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, diante desse texto que nós lemos, se nós formos ver as passagens anteriores, Deus ele já tinha anunciado a ruína dos egípcios. Deus já tinha anunciado a queda dos perseguidores do povo dele. Então, os israelitas, juntamente com Moisés, eles saem do Egito, louvado seja o nome do Senhor, e Deus guia o povo pelo meio do caminho. E logo após, Deus anuncia a ruína dos egípcios, e os israelitas, eles vão estar agora indo em direção ao mar, para atravessar o mar. E Deus tinha dado já a direção para Moisés. Deus já tinha falado que era para ele fazer, o que era para os filhos de Israel fazer. E que Deus também faria com que a perseguição diante daquele mar dos israelitas, Deus faria os egípcios caminhar dificultosamente, para que quando o mar tivesse aberto, Deus então afogaria Faraó e seus cavaleiros no meio daquele mar. Louvado seja Deus. Então esse texto aqui que nós lemos, aqui foi realmente a queda de tudo aquilo que Deus falou, de tudo aquilo que Deus instruiu a Moisés, para Moisés instruir ao povo de Deus, que Moisés estava liderando. Então Moisés chega diante daquele mar, que trazendo para os dias de hoje, é um problema sem saída. É uma dificuldade que nós nos deparamos e não vemos saída. E Moisés estava assim. Ele estava diante de um problema que aos olhos humanos não tinha saída. Louvado seja Deus. Mas Deus tinha falado para Moisés o que ele deveria fazer quando ele chegasse diante daquele mar. E assim foi. Moisés estava diante daquele mar.
E ele estendeu a sua mão sobre o mar. E o mar retomou a sua força ao amanhecer. O mar se abriu. Louvado seja Deus. E os egípcios foram ao encontro dele, pensando que conseguiria parar o povo de Deus, pensando que conseguiria matar o povo de Deus na travessia daquele mar. Então, o primeiro ensinamento que nós temos nesse texto que nós lemos é que nós vamos ver que o mar ele só abre quando Moisés estende a mão sobre aquele mar. Aquele mar ele só começa a se movimentar ao favor de Moisés quando Moisés estende a mão sobre aquele mar, porque Deus já tinha falado o que aconteceria quando ele estivesse diante daquele mar. Louvado seja Deus. Então entenda uma coisa, o problema que você está passando, a dificuldade, a enfermidade, a perseguição, seja o que for, só vai ter solução, só vai ter a cura em sua vida a partir do momento que você reagir com o seu corpo. Quando você se colocar na prontidão de buscar a Deus, de temer a palavra de Deus, de ir para a igreja, de fazer campanha, que o seu problema vai ter solução. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Deus, ele não é Deus mau. Deus, ele não é ruim. Se você soubesse o que Deus quer fazer na sua vida, você já teria saído do lugar onde você está. Se você soubesse a obra que Deus tem na sua vida, você não aceitaria viver o que você está vivendo. Você não aceitaria a ficar parado, sofrendo nessa dificuldade que você está. Tudo que Deus quer da humanidade é que a humanidade dê o primeiro passo para Ele fazer as demais coisas. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus ele quer curar, quer salvar, quer libertar. Mas primeiro, Ele quer que o ser humano dê legalidade para Ele. Deus quer que o ser humano dê o primeiro passo e dê a liberdade para Deus fazer o que Ele quer fazer. Louvado seja Deus. E o nosso problema é que nós, quando estamos diante das dificuldades, em vez de nós reagirmos como fez Moisés diante daquele mar, nós fazemos ao contrário. Nós ficamos parados, sofrendo, questionando, reclamando, pensando que a solução vai cair do céu, pensando que as coisas vão se melhorar com o tempo. Mas nem tudo depende do tempo. Tem coisas que dependem da minha e da sua atitude para Deus fazer. O tempo é agora, o momento é agora para Deus agir em prol da sua vida. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para Deus mudar a sua vida, você só tem que reagir diante do seu problema. Você só tem que fazer algo e não aceitar viver o que você está vivendo. Louvado seja Deus. Então Moisés ele estendeu a mão sobre aquele mar e o mar se abriu. Se Moisés não tivesse estendido a mão sobre o mar não teria, louvado seja Deus, abrido no meio. O mar ele continuaria na mesma situação, só que Moisés ele reagiu. Mesmo com medo, eu creio que ele tinha ficado. Mesmo com perseguição dos egípcios, ele obedeceu a palavra de Deus. E quando ele reagiu, as coisas começaram a acontecer. Então entenda que para as coisas acontecerem na sua vida, você tem que reagir diante desse problema que você acha que não tem saída. Você tem que fazer alguma coisa diante desse mal que está te atormentando e que você pensa que não tem solução. Só que diante de Deus tem solução sim, porque teve para Moisés e os israelitas que estavam diante daquele mar. Mas para o povo de Deus aquele mar se abriu.
Porque para quem crê em Deus, quem busca a Deus, não há problema que não tem solução. Todos os problemas têm solução, sim. Só que nós temos que saber buscar quem tem a solução do problema. E quem tem é Deus. O Deus das causas impossíveis. O Deus que faz o que o homem não pode. O Deus que abençoa antes aquilo que era maldição. Antes aquilo que estava perdido. Antes aquilo que era impossível. Louvado seja Deus. Então o mar se abriu ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao encontro dos israelitas. Porque eu creio que os egípcios pensaram, poxa, o mar se abriu, então nós vamos perseguir, nós vamos matar aquele povo. Só que o que os egípcios não sabiam é que Deus, o Senhor, estava com eles naquela peleja, estava com eles naquela perseguição. Então, quando o mar se abre e eles perseguem, pensando que eles iriam conseguir fazer o que eles queriam, Deus, o Senhor, derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas cobriram. As águas tornou para o lugar, as águas voltaram para o lugar e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó. Sabe o que eu aprendo? Deus, quando Ele tem um caminho para um ser humano, Deus, quando Ele dá uma nova vida para um ser humano, quando Deus dá uma direção para um ser humano, o invejoso não anda por esse caminho. O caluniador não anda por esse caminho. O fofoqueiro não anda por esse caminho. Os perseguidores não andam pelo mesmo caminho. O caminho que Deus quer te dar a partir de hoje, quem está falando mal da sua vida não vai andar. O caminho que Deus quer te dar, que Deus quer te direcionar a partir de hoje, quem fala mal da sua vida não vai poder andar. Quem está tramando, quem está fazendo macumba, quem está liberando palavra de maldição para você, não vai poder andar, não vai poder caminhar. O caminho que Deus te deu é seu. A trajetória que Deus te deu e vai te dar a partir de hoje é só sua. E os seus inimigos não vão caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que Deus te deu e vai te dar a partir de hoje é seu. Só pertence a você. E os seus inimigos não podem possuir. Os seus inimigos não vão ter êxito se você obedecer a direção e o caminho que Deus está te dando através dessa palavra. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, é assim que Deus faz. Quando você acredita que Deus ele tem uma chamada na sua vida, quando você acredita que Deus tem um plano na sua vida e você segue esse plano, você segue essa chamada, pouco importa quem está falando mal de você, pouco importa quem está fazendo obra ao contrário da sua vida, porque o que Deus te deu, o caminho e a direção que Deus te deu é só para você. E o mal não pode te acompanhar, porque o seu caminho é de santidade, o seu caminho é da verdade, é da obediência, é da renúncia. E quem fala mal, quem vive perseguindo, quem faz obra ao contrário, contra aqueles que têm chamado, não vive por esse caminho, não vive pela verdade. Louvado seja Deus. Então entenda que Deus só está esperando você ter uma atitude para Ele derrubar os seus inimigos. Deus está esperando você reagir diante dessa dificuldade para Deus jogar esse demônio por terra na sua vida. Deus só está esperando você fazer campanha, você ir para a igreja, para Ele derrubar essa enfermidade que você está sentindo, que você está passando. Louvado seja Deus. Porque assim foi na vida de Moisés. Moisés reagiu diante daquele mar. Ele tocou no mar, o mar se abriu. Os perseguidores pensaram que iria conseguir.
Mas Deus derrubou os egípcios no meio do mar, porque o caminho dos servos de Deus era só para os servos de Deus, não era para os perseguidores. Então, primeiro você faz a sua parte e Deus faz a dele. Moisés estende a mão sobre o mar e Deus derruba os inimigos. Você caminha para a igreja e Deus muda a sua vida. Você caminha para a igreja e Deus soluciona o seu problema. Você caminha para a igreja e Deus liberta a sua família. Você caminha para a igreja e Deus desfaz as obras de macumba. Você caminha para a igreja e Deus desfaz as maldições na sua vida. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus ele derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas voltaram, as águas tornaram a cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que havia seguido no mar, e nenhum deles ficaram. Não teve um que sobreviveu. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus ele é poderoso. Deus ele é tremendo para derrubar todos os teus problemas. Ei, preste atenção. Deus está falando contigo e está te mostrando que diante dele não há uma enfermidade que possa ficar de pé diante de você se você crê nessa palavra. Não há uma maldição que pode ficar de pé diante da sua vida se você acreditar no poder que ele tem para fazer a partir de hoje na sua vida. Louvado seja Deus. Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é tremendo. E ele pode derrubar o gigante que está te afrontando. Ele pode derrubar todos os demônios que estão usando pessoas para te desanimar, para te fazer você desacreditar da sua vida. Basta você crer no poder da palavra de Deus e deixar ele fazer a parte dele. Louvado seja Deus. Então, nenhum deles ficaram vivo e nem de pé diante daquele mar. Deus afogou todos e matou todos. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Meus irmãos, olha o poder de Deus na vida do povo dele. E há muitas pessoas que criticam, questionam, para que ser crente? Para que ser evangélico? Para que ser cristão? Tem pessoas que questionam, para que ser crente? Para que esse negócio de ser cristão? Não tem nada a ver, eu vou viver a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha o que Deus está mostrando através da palavra dele. Deus está mostrando que os filhos de Israel, o povo de Deus, os servos de Deus, eles passaram pelo meio do mar seco e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda. Meus irmãos, aquilo que é impossível para uma pessoa que não tem a Deus, que não tem Jesus, é possível para uma pessoa que tem Jesus. Aquilo que não tem solução para uma pessoa que não crê em Deus, que não tem a Deus, é possível para quem tem Deus e quem crê na palavra de Deus. Meus irmãos, ser um cristão, ser um servo de Deus, vai muito mais além do que andar com uma Bíblia debaixo do braço. Vai muito mais além do que só ir para a igreja e cantar louvores. Vai muito mais além do que você ir para a igreja e ficar sentado no banco, não. Vai muito mais além. Quando você é cristão, servo de Deus, você vive uma vida sobrenatural. Você vê demônios cair por terra na sua vida. Você vê os seus inimigos
serem derrotados. Você vê o seu problema impossível ser possível diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, para os egípcios e para Faraó, as águas cobriram eles, mas para o povo de Deus, para os servos de Deus, aquele mar ficou aberto como um muro de um lado ao outro. Ou seja, aquilo que era problema para os egípcios, para o povo de Deus, era apenas um caminho. Aquilo que parecia, louvado seja Deus, ser um problema sem saída, para o povo de Deus, Deus fez o mar se abrir para que o povo dele tivesse saída. Ei, preste atenção. Deus, ele tem poder para abençoar e livrar os servos dele e livrar aqueles que têm a ele. Quem tem a Deus, quem acredita em Deus, não fica sem solução, não fica sem saída. Moisés, se os irmãos forem ver nos versículos anteriores, Moisés está de frente do mar e ele clama a Deus. E Deus fala para Moisés: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Moisés estava com medo, sem saber o que fazer diante daquele mar. E Moisés clamou a Deus: Deus, o que a gente vai fazer diante desse problema? Nós estamos de frente do mar. E Deus falou: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, meus irmãos, quando você acredita em Deus, Deus ele só quer que você marche. Deus ele só quer que você caminhe para a igreja. Mas, irmão, o meu problema parece que não tem solução. A minha dificuldade parece que não tem jeito. Eu já tentei de todas as formas. Então, faça diferente. Caminhe para a igreja. Busque a Deus, faça a campanha. E deixa Deus dar a solução para o teu problema. Deixa Deus dar a resposta para o seu problema, para aquilo que você acha que não tem jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não quer que você fique preocupado com o seu problema. Deus não quer que nenhum ser humano fique preocupado com o problema. A preocupação do ser humano deve ser em buscar a Deus. Deve ser em obedecer a Deus. Porque os problemas do ser humano, quem vai cuidar vai ser Deus. A cura das enfermidades, quem vai dar é Deus. Nós só temos o compromisso de buscar e caminhar, marchar em rumo ao céu, a fazer a vontade de Deus. Porque as demais coisas, quem vai acrescentar é Deus. O nosso foco, a nossa missão é obedecer e acreditar em Deus. E entender que Ele que vai reger os nossos problemas, dificuldade, perseguição, quem vai estar no controle é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquilo que você acha que não tem solução, para Deus tem. Aquilo que você pensa que não tem saída, Deus ele pode abrir caminho e fazer você passar por meio desse caminho, para te mostrar que com Deus não há impossível que não possa ser possível. Louvado seja Deus. Então, os israelitas foram salvos pelo Senhor naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Louvado seja Deus. Para isso que nós cremos no poder de Deus. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Por isso que nós aceitamos Jesus, que é o nosso Deus. Porque nós cremos que com Deus em nossa vida, nós vamos ver coisas tremendas a cada dia.
Nós vamos vivenciar coisas tremendas a cada dia. Nós vamos contemplar coisas tremendas a cada dia. Porque Deus, Ele faz questão de mostrar aos nossos olhos que é Ele que salva, que é Ele que cura e que é Ele que protege o povo dele, a igreja dele. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que as portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você que ainda não é servo de Deus, você que ainda não é crente, entenda que com Deus em sua vida, não há diabo que vá ter êxito na sua vida. Deus vai te fazer você ver com os teus olhos a queda do diabo. Deus vai te fazer você ver a ruína dos seus inimigos. Quem está tramando, quem está falando, quem está fazendo. Se você acreditar nessa palavra, se você aceitar a Jesus, aceitar Deus na sua vida, a partir de hoje, você vai ver a queda dos seus inimigos. Você vai ver Deus pelejar pela sua vida e derrubando todos os demônios que lutam contra a sua vida. Louvado seja Deus. Então, além dos israelitas ver a salvação de Deus na vida deles, sobre os egípcios mortos na praia, Israel também viu a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seus servos. Deus mostrou para os inimigos de Israel, o povo de Deus, a mão pesada de Deus na vida dos inimigos do povo dele. E o povo temeu a Deus. O povo acreditou e temeu a Deus e temeu também Moisés. Porque Moisés era um homem de Deus. Então eles temeram a Deus pelo que Deus fez no meio daquele mar e temeu também Moisés. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a partir de hoje, através dessa palavra, você tem a chance de mudar tudo o que você está passando. É simplesmente você reagir e deixar Deus fazer a parte dele. E não importa qual é a dificuldade, quem vai cuidar vai ser Deus. O que você tem que fazer é reagir.